Boa noite, graça e paz, paz e graça, graça é paz e paz é graça, louvado seja Deus. Dá um sorriso aí, irmão, você não foi batizado no suco de limão não, pode sorrir. Muito obrigado ao pastor Jefferson, também ao pastor Milton, que está lá em São Paulo. Ele está lá, pertinho da minha igreja, e eu estou aqui na igreja dele, coisa boa. Obrigado pela hospitalidade, pela recepção, também aos irmãos, nos muitos momentos, com palavras, gestos de carinho, uma comida maravilhosa, louvado seja Deus, hein? E Goiás, aleluia. Queridos, eu sou Manu Mesa Barba, esse nome é italiano, tá? Mezza Barba, é a meia barba, Cavanhaque em italiano. Sobrenome do meu avô, que veio da Itália e foi trabalhar nas roças de café no interior de Minas Gerais. Nascido e criado em Tombos, uma cidadezinha de 6.000 habitantes, que teve a proeza de colocar o time da cidade na Série B do Brasileiro, e é o terceiro time de Minas Gerais, perde só para o Atlético e para o Cruzeiro, uma cidadezinha de 6.000 habitantes, olha que benção. Então, eu saí de lá com 12 anos, passei a adolescência em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde converti, e ontem contei um pouco da história. Então, ontem nós vimos uma conversão fora da caixa, maneira totalmente diferente de Deus alcançar e transformar um adolescente rebelde, usuário de droga, e aí então fui para São Paulo, joguei basquete, andei de skate profissionalmente, depois perdendo alguns patrocínios, porque já não estava conseguindo mais competir em alto nível por causa de algumas lesões. Casei em Volta Redonda e fui numa oportunidade de emprego para o Espírito Santo. Fiquei 10 anos em Guarapari e depois pastoreando já 8 anos em Vila Velha. O pastor Evaldo é daqui, dessa igreja? Saiu daqui, né? Ainda tem familiar dele aqui? Tem? Tem alguém aí, não? A senhora aí, ela é o que do Evaldo? Irmã, que bênção, prazer conhecer a senhora, viu? Tem um irmão que é pastor lá nos Estados Unidos também, né? Coisa boa. Pastor Evaldo é um grande amigo, pastoreei lá pertinho dele, lá em Vila Velha, a gente fez e viveu muita coisa juntos. E aí então, a PIB Itaim, primeira igreja batista do Itaim Paulista, é um bairro da zona leste de São Paulo, da capital, é um bairro de 500.000 habitantes, fica ao lado de Itaquera, que tem mais habitantes do que isso, e a meia hora da nossa igreja tem mais de 2 milhões de habitantes, então é um campo missionário vasto, tem muita matéria-prima. Quando o pessoal da igreja do Itaim, da comissão de sucessão pastoral, foram na igreja Batista Guaranhuns, lá em Vila Velha, onde eu pastoreava, e eles viram onde era a igreja, e na beira da praia, e eu morava ali, eles, pastor, vai ser difícil, né? O senhor sair daqui, olha só a beira da praia, lugar lindo, maravilhoso, para ir para a zona leste de São Paulo, lá não tem nada. Aí eu falei com eles, lá tem o que eu mais gosto. Aí eles, o que, pastor? Eu falei, gente, muita gente, é a nossa matéria-prima de trabalho. Então eu vou reclamar de ter gente, quero saber de praia, eu não sou surfista nem pescador, eu sou pastor, então eu quero estar onde tem muita gente. Então São Paulo é maravilhoso, que você sai na rua, é gente demais. Gente passando, gente correndo, gente gritando, gente, coisa linda. Eu amo aquele lugar, viu? Eu tenho a impressão que eu nasci
para aquilo ali. Quanto mais confusão do lado de fora, mais em paz eu fico do lado de dentro. Falei, glória, olha só quanta gente para eu batizar, para eu discipular, olha só que bênção. Na porta da nossa igreja, que fica poucos metros da estação de trem do Itaim Paulista, passam diariamente 40 mil pessoas. Olha só que oportunidade. E Deus tem nos abençoado com ideias, com estratégias, e em 3 anos ali já passamos de 300 novos membros, já batizei mais de 100 pessoas, e Deus tem abençoado. Acabei de receber uma foto, o culto de lá acabou agora, e o pessoal da mídia lá postando, mandaram uma foto para mim, a igreja lotada, o mês da juventude, a molecada fazendo o culto e um monte de coisa, e estou feliz de estar aqui com vocês, mas deu saudade, né? Igreja local é coisa boa, é onde a gente congrega, onde a gente desenvolve relacionamento, laços profundos, e vira a nossa família espiritual, e isso é uma bênção. Pois bem, é a Ayla que está lá em cima? Ei, Ayla, tudo bem, querida? Gostei de você, viu? Se precisar fazer faculdade, alguma coisa lá em São Paulo, pode contar com a gente lá, tá bom? A gente está sempre precisando lá de novos voluntários. Brincadeira, gente, que é isso? Eu estou brincando. Estou brincando, moço. Então bota aí para nós, Ayla. 1 Tessalonicenses 5,17. Vocês sabem isso de cor, né? Na versão que eu decorei é: orai sem cessar. Essa mesmo, Ayla. Ayla, você, vou te falar, viu? Ó, tá um transmimento de pensação, coisa linda. Tem que ir para São Paulo. Deixa eu dar um alô aqui para minha turma. Todos surdos? Prazer. Ó, boa noite. Sou o pastor Manu. Ok? Meu sinal. Eles já estão sabendo meu sinal. Já fofocaram para vocês, está vendo? Até o surdo é fofoqueiro. Vocês, crente é terrível. O crente é um terrível, até os surdos, mas é bênção. Deus abençoe. Bênção pura. Nós temos muitos lá na nossa igreja. Lá nós temos um ministério de acessibilidade. E aí os departamentos são os surdos, tem cegos, os cadeirantes com necessidades especiais de mobilidade, e temos também os atípicos, a turma das famílias e dos neurodivergentes. Temos, né, aliás, seria bom vocês fazerem aqui uma sala multissensorial. Quando um neurodivergente desregula, ele precisa de um lugar que tem lá algumas coisas específicas que ajuda ele na autorregulação. Então a gente tem esse ministério lá, tem sido uma bênção. Famílias e famílias que procuram uma igreja que esteja preparada para atender a necessidade da neurodivergência, que é uma das maiores necessidades dessa década. É bom ficar esperto com isso. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando de ajuda, e a igreja precisa amparar esse pessoal. Pois bem, ontem nós vimos uma conversão fora da caixa. Hoje nós aprendemos com o conselho de Paulo a Timóteo como ser uma juventude fora da caixa. Uma juventude que é padrão naquelas 5 áreas: palavra, procedimento, amor, fé e pureza. E agora nós vamos ver uma vida de oração fora da caixa. O que é uma vida de oração dentro da caixa? É o que a gente faz no automático. A gente acorda, oh Deus, obrigado por mais um dia. Aí quando dá tempo, quando a gente é disciplinado, quando a gente está com a piedade lá em cima, aí a gente ainda lê um texto, ora, medita ali um pouquinho e vamos para a luta. E aí quando a gente vai comer, a gente agradece o alimento. Aí quando a gente vai dormir, a gente agradece pelo dia. E essa é a vida de oração dentro da caixa.
Só que Paulo disse aos Tessalonicenses que a gente precisa orar sem parar. Se eu pudesse traduzir esse versículo, eu faria: não pare de orar. Porque esse é um dos grandes privilégios do povo de Deus depois de Atos 2. Porque até Atos 2, nós não tínhamos o Espírito derramado. O Espírito não habitava em nós. O véu ainda estava fechado. E para orar a Deus, a gente tinha que ir ao templo, lá em Jerusalém. E através de um sacerdote é que nossas palavras chegavam a Deus. Só que, do Novo Testamento em diante, o povo de Deus tem agora um véu que foi rasgado, e ele pode entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com ousadia, como disse o escritor aos Hebreus, para adorar, para conversar, como disse Jesus àquela mulher samaritana: não é em Jerusalém nem em Gerizim, é em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros que o Pai procura, que não para de orar, que conversa com Ele o tempo inteiro, que se relaciona com Ele o dia todo, e que não faz da oração uma ordem de serviço. Você já viu a oração OS? Oração, ordem de serviço. É quando a gente ora assim, ó: Senhor, que o Senhor me proteja no meu caminho até o trabalho, que o Senhor proteja os meus filhos lá na escola, que o Senhor prospere a minha vida, que o Senhor não deixe mal nenhum me alcançar, não, e cura essa dor aqui que eu estou sentindo aqui no joelho, e o Senhor dá um jeito aí de fazer minha vida melhor. Em nome de Jesus, amém. Afinal de contas, Ele é Senhor ou Ele é servo? Porque quando a gente ora dando uma ordem de serviço, Ele deixou de ser Senhor, está virando nosso servo. Ó Deus, o Senhor faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Como é que é isso? Quem manda é nós? A gente precisa rever, irmãos, nossa vida de oração. Não somente na quantidade, mas também na qualidade. O pastor Charles Haddon Spurgeon recebeu a visita de um amigo que veio do interior onde ele morava, e ele converteu aos 16, começou a pregar, foi para o seminário novo, consagrado novo. Com 26 anos ele assumia a Metropolitan Tabernacle Church lá em Londres, está lá até hoje o prédio. E aí Spurgeon chegou lá, a igreja tinha cerca de 300 membros, e a igreja cresceu assustadoramente. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos. Era um negócio avassalador. Spurgeon chegou a pregar em 5 cultos no domingo, com aquela igreja lotada. Batizou 19.742 pessoas, em 30 e poucos anos de ministério, porque ele morreu novo. Sempre teve a saúde muito debilitada. Ácido úrico e triglicerídeo muito alto, e colesterol, e pressão alta, e não se cuidava, e trabalhava igual um doido. Morreu antes dos 60. Mas deixou centenas de obras para abençoar a igreja. Recebeu um amigo do interior e foi mostrando a igreja para o amigo, e lá embaixo, corredor, e tinha umas salas, e logo abaixo de onde ficava o púlpito era um mezanino de madeira, e embaixo o amigo, espantado, maravilhado com o tamanho daquela igreja, com várias galerias e aquilo tudo. Aí o Spurgeon falou: agora eu vou te mostrar o lugar mais importante da igreja. E abriu a porta, e quando o amigo entrou, era um tapete tipo esse aqui, com as almofadas assim jogadas em volta. Aí o amigo não entendeu nada, falou: o que é isso, Charles? Por que essa sala é mais importante? Não tem nada aqui? Aí ele falou: é porque aqui é a sala de oração. Aqui em cima é o púlpito, ó. Então quando eu estou pregando lá em cima, e eu sinto que o negócio está meio agarrado, aí eu bato o meu pé, e os irmãos orando aqui embaixo, eles
entendem que eu estou precisando de oração, então eles clamam mais alto e mais forte, e eu vou sentindo aquela ousadia, e eu vou tendo coragem. Eu só tenho coragem de pregar lá em cima, porque eu sei que tem gente orando aqui embaixo. Assim como um grande navio, para se mover no oceano, precisa de lenha queimando, também aquele navio lá em cima só se move se tiver lenha queimando aqui embaixo. Aí o amigo, emocionado, perguntou: ô Spurgeon, com quantos membros já está a igreja? E eles eram de uma igreja de 40 pessoas no interior da Inglaterra. E o Spurgeon falou: a gente deve estar aí com uns 30 a 35 membros mais ou menos. Aí o amigo não entendeu nada, falou: que é isso, Charles? Um templo daquele tamanho lá em cima, eu ouvi dizer que vive lotado. Como é que só tem 35 membros? Ele falou: não. Lá em cima frequenta muita gente, mas eu só considero membro quem frequenta aqui embaixo. E se o hall de membros das nossas igrejas fossem reduzidos apenas aos nomes que frequentam as reuniões de oração? A Susana Spurgeon, um dia, dormindo por volta de 10 horas da noite, foi virar na cama e levou a mão assim ao lado e percebeu que Charles não estava ali do lado dela. Ela ficou preocupada porque ele já estava com a saúde debilitada, e ela saiu tateando e percebeu que ele estava ajoelhado aos pés da cama, orando. Ela, entendendo, não quis incomodar, voltou a dormir. Passou mais algumas horas, ela foi mexer na cama, levou a mão, ele ainda não estava lá. O dia amanheceu, ela despertou, quando ela foi para o banheiro, ele ainda estava lá. Aí ela foi para a cozinha, e aí ele levantou, se arrumou, sentou lá para o desjejum, e enquanto ele comia, ela, como toda esposa que se preza, começou a dar bronca nele. Meu filho, o meu bem, amor, não sei como é que é, a Susana chamava o Charles, né? Porque os casal têm um jeitinho de chamar, não tem? Amor, preto. Esse dia eu fui fazer uma visita a um cara lá em São Paulo, o cara mais branco que eu, e a mulher: preto, pega não sei o que para mim. Entendi, não. E aí ela começou: você, rapaz, não pode fazer isso. Você não sabe que seu ácido úrico é muito alto, você tem problema nas articulações, você fica de joelho orando a noite inteira. Para com isso, você vai se matar, e tá. Aí ele virou para ela e falou: é por isso mesmo que ela disse: você hoje tem um dia muito cheio. Como é que você passa a noite orando? Você tem um monte de reunião, você tem que dar aula, depois tem que ir para não sei onde, e rádio e não sei o quê, e à noite ainda tem reunião com os diáconos. Imagina o corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros. Aí ele diz para ela: é por isso mesmo. Eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta. O problema nosso é que a gente acha que orar é perder tempo. Ah, não, aconteceu um negócio, liga para o fulano, que o fulano trabalha lá na prefeitura e ele vai ajudar nós nesse assunto aí. Ai, meu Deus, liga para o ciclano, que ele é médico, ele é doutor, e ele vai arrumar, e o Zé Marcelo está infartando, gente. Liga para alguém. Viu que Batista também tem dom de revelação? Nós somos assim, irmãos. A gente já quer logo resolver as coisas, a gente já quer logo fazer. Por que que a gente usa a oração como último recurso, ao invés de usar como primeiro? Precisamos ter uma vida de oração fora da caixa, uma vida de oração diferente.
relevante, uma vida que realmente funciona e dá sentido à nossa vida cristã, que precisa ser fora da caixa. Só que a gente acha às vezes que, não, pastor, mas essa situação aqui, isso aqui nem adianta orar, não. Meu irmão, a Bíblia está mandando, não pare de orar. Pastor, mas e se a gente tiver pouco recurso, pouca condição, pouco estudo, pouca ajuda, pouca gente? Será que vale a pena orar? Eu acho que vale. E a Ayla vai mostrar para nós aí. Mateus 14, no 19, Ayla. Você conhece a história? Jesus estava pregando e Jesus demorava muito quando ele pregava, muito conteúdo. Aí um menino que já sabia levou um lanchinho dele, um adolescente. Ele tinha entre 12 e 30 anos. Não sabemos a idade ao certo, mas eu tenho certeza que ele era um adolescente. Porque ele estava em fase de crescimento. Porque esses meninos comem. Eu tenho 2 lá em casa. Agora já estão passaram dos 20, diminuiu um pouco. Mas misericórdia, come até pé de mesa. Esses meninos, é um negócio que eu não... Gente, o meu menino lá em casa, ele mistura comida japonesa com feijão e biscoito recheado. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, isso não é estômago, é uma betoneira. Então o adolescente em fase de crescimento levou o lanchinho dele para o culto. 5 pães e 2 peixes ainda de sobremesa. Aí Jesus está lá pregando e o povo está impactado. O dia está acabando, os discípulos chegam e falam, mestre, vamos mandar esse povo embora, porque nós não temos condição de dar comida para todo mundo, não. E crente come com força. Aí Jesus, não tem problema não. Vê aí o que eles têm. Aí os discípulos, não, Jesus, o senhor não está entendendo. Esse Jesus, ele é bom de Bíblia, mas de matemática ele é... Senhor, é 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que são muitos, porque nunca vi um rabino que atrai tanta mulher e tanta criança igual o senhor, fora os adolescentes, senhor. Tem uns meninos aí que estão em fase de crescimento, trouxeram uns lanches aí, mas é 5.000 homens, mais adolescente, mulher e criança. Senhor, deve ter umas 10.000 pessoas aí, não tem condição, vamos embora. Aí Jesus, vai lá ver o que eles têm. Aí volta André, Senhor, consegui pegar de um menino ali, foi difícil, mas eu ofereci que o senhor ia materializar um PlayStation para ele, e aí ele aceitou, deu o lanche. Aí Jesus, beleza, manda todo mundo sentar aí que nós vamos começar o lanche. Aí eu imagino os caras olhando um para o outro falando, esse Jesus não tem jeito não, é muito doido mesmo. 5 pães e 2 peixes, olha o tanto de gente. Mandou todo mundo assentar, pegou os pães e os peixes e fez o quê? Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E tendo partido, todo mundo comeu. E ainda sobraram 12 cestos. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Experimenta colocar o pouco na mão dele, você vai ver o que vai acontecer. As editoras, você sabe, a epígrafe da perícope, o que eu quero dizer é, o título da passagem, isso não é Bíblia, isso não é texto inspirado. Isso é a editora que coloca, tal como capítulos e versículos, é para facilitar a gente achar as passagens, mas isso não é Bíblia. Então as editoras decidiram que o nome dessa história é Multiplicação dos Pães, a primeira. Mas o verbo que é usado ali é o verbo partir. Em outra versão, o verbo repartir. E quando eu olho o dicionário, partir ou repartir, que é partir novamente, não é sinônimo de multiplicar. Repartir é sinônimo de dividir.
Aí surge essa dúvida. Então, o nome correto dessa passagem deveria ser a primeira divisão dos pães? Não, pastor, mas todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, de fato, o negócio multiplicou. Então, eu decidi que eu não ia mais pensar nisso, porque minha cabeça deu um nó e eu não consegui definir o que era. Mas aí eu ouvi um negócio que é assim, ó. Não importa se o nome correto é multiplicação ou divisão. A lição aqui é: Deus está disposto a multiplicar tudo que nós estamos dispostos a dividir. Por isso que a gente não pode parar de orar, porque Ele vai continuar multiplicando. Mas notem o que Jesus fez com o pouco recurso que veio à mão dele. Orou. Por isso que não podemos parar de orar, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Eu lembro de uma outra história. A Ayla vai botar para nós aí. 1 Reis 18. Ali mais ou menos no 40, 41. Você conhece também a história. O reino se dividiu com Roboão, depois de Salomão, 950 mais ou menos. Promulgaram Jeroboão como rei do norte, as 10 tribos, Israel, capital, Samaria. Israel teve 19 reis no norte, nenhum foi crente. Judá teve 19 reis, uns 4 ou 5 foi crente. Crente mesmo, só o Josias. Os outros, não, que o bicho pegou, eles, eu creio. Mas tudo bem. Um dos 19 de Israel era o Acabe. E ele casou com uma mulher da região, cananeia, que era a princesa de Baal. Baal. Israel, príncipe de Deus. Baal, princesa de Baal. E transliterado ficou Jezabel. Aí, pensa numa mulher mandona. Eu acho, aqui em Goiás não é não. Não tem não, é diferente. Eu já percebi que é diferente. Mas tem alguns lugares, está vindo a Midianita aí, ó, fazendo o papel dela, ela é da mídia. Deixa ela fazer o story dela. Aí, quanto mais mandona é a mulher, isso é uma impressão minha, tá? Quanto mais mandona é a mulher, mais banana é o cara. Mas é bom que dá match, equilibra, né? Tá tudo certo. Mas o Acabe, gente, ele não era só banana, não. Ele era uma banana cozida, com açúcar e canela. Pensa num homem frouxo. E a mulher mandava e desmandava, e pau quebrando em Israel. Aí o Elias foi lá e botou o dedo na cara dele: vira homem, rapaz. Você é Deus que manda aqui nesse lugar. Você não pode deixar ele, mas minha esposa. Então você vai ver que não vai chover mais. E não choveu, irmão. Anos. 2, 3. Aí um belo dia o negócio já estava feio. Muita seca, muita... Você sabe o que uma grande seca faz com a sociedade. E aí Elias entendeu que já estava na hora de Deus mandar chuva, que aquele povo já tinha entendido que quem mandava ali era ele e não Jezabel. Então ele convocou os profetas de Baal para um desafio e subiram o Carmelo, e lá Elias falou: convoca aí o Baal e vamos ver o que ele faz. Os caras cantaram, dançaram, rodaram, bateram o tambor, fizeram de tudo, aconteceu nada. Aí Elias falou: então peraí que eu vou convocar o Jeová agora. Cavou um buraco, encheu d'água, fez um altar de pedra, matou um bicho, botou lá, mandou todo mundo afastar. Afasta aí, afasta, afasta. E falou: vai lá, Jeová, mostra para eles quem é Deus. Aí a Bíblia diz que caiu fogo do céu, lambeu tudo, a oferta, a água, e bum, aquele susto. Aí todo mundo começou a gritar: Elias, 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 que ele ganhou a batalha, né? Na sua Bíblia está escrito: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, esse é o significado do nome de Elias. O povo gritou Elias, mas é isso que significa. E aí,
Terminou a batalha, o Acabe desceu correndo, o Elias falou: rei, o senhor já pode ir para casa jantar, o problema aqui está resolvido. Lembrei que um dia eu estava dando aula na EBD para os adolescentes, nesse texto aí eu perguntei para os meninos: o que vocês acham que é fogo do céu? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica com a impressão de que hoje em dia não acontece mais igual era antes, né? Parece que o Deus lá era mais poderoso, mas às vezes é só um problema hermenêutico, a gente que não consegue interpretar direito. Aí eu perguntei para os meninos: o que vocês acham que é fogo do céu? Aí um menino falou assim: é um Hadouken de Jesus. Se você não riu, você está ficando velho e está tudo bem. É negócio de videogame aí dos meninos. Aí eu ensinei para eles naquela manhã que provavelmente alguns de vocês não se aperceberam de que a gente tem essa mente hollywoodiana e quando fala fogo do céu, a gente imagina uma labareda, né? A gente fala: isso não acontece mais. Não, irmão. Fogo do céu é o jeito do hebreu chamar o relâmpago. É só um relâmpago. Vem do céu, onde bate, pega fogo. Então como é que eles chamavam isso? Fogo do céu. É só um relâmpago. Ah, então não foi milagre. Mas o céu estava azulzinho, não chovia, tinha 3 anos. Naquela hora, naquele lugar, é só um relâmpago. Mas é Deus mostrando de forma natural o seu poder sobrenatural. Na maioria das vezes é assim que ele faz. Ele usa o natural e revela que é sobrenatural. E aí diz o texto, né, Ayla, que o Acabe foi para casa, né, no 41. Vai, meu rei, vai jantar, que eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Aí o povo: como que está ouvindo barulho de chuva? O céu está azulzinho. Aí o Elias pegou o menino, né, Ayla, mostra aí para eles. Subiu o monte de novo, o discípulo dele, auxiliar, moço. Subiu o morro de novo. Olha o que o Elias fez, diz o texto. Botou o joelho na terra e o rosto no meio do joelho. Ou entre um joelho e outro. É um antes, Ayla. Aí, obrigado. O cara é profeta. Ele está em cima do morro, encurvado para a terra, com a testa no chão. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Está orando. Senhor, já ficou provado e comprovado que o Senhor é Deus em Israel. O Senhor podia ter misericórdia de nós e mandar água, porque já está muito complicado. Aí ele pede ao menino, o menino vai lá ver, porque de cima do Carmelo não dá para ver o Mediterrâneo, mas dá para ver a região que é geralmente de onde vem a chuva. E aí o menino vai ver e volta, e vai e volta, e nada, e nada, e nada. Na 7ª vez, o menino volta: Elias, Elias, Elias. E o Elias orando: o que, meu filho? Quase nada. Como assim, meu filho? Quase nada? Não, porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem, meu filho? Não, do tamanho da palma da minha mão, assim, mais ou menos. Desse tamanhozinho aqui. O texto diz que o Elias levanta e fala com o menino: meu filho, corre. Mas corre o mais rápido que você puder, senão nós vamos chegar ensopado em casa. Mas, profeta, é uma pequena nuvem. Não pare de orar. Ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Quando a gente tem pouco, em oração Ele multiplica. Quando a gente tem quase nada, em oração Ele faz sobrar. Mas e se a gente não tiver mais nada? Será que vale a pena orar? Hein, Ayla? O que você acha? Roberta, você que vai casar. Você não crê, não? Por isso que você não recebe. Isso, receba. Eu te falei, já está vindo, minha filha. Será, Ayla, que vale a pena orar, mesmo quando a gente não tem mais nada?
Bota João 11 aí para nós, então. Outra história que você conhece. Você assistiu na Record, essa aí. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele passava lá em Betânia. Toda vez que ele estava voltando de Jerusalém, ele parava em Betânia. Era um graal de Jesus. Ele ia na casa dos meninos lá, que era crente, e fazia um lanche gostoso, e gostava de aprender com ele. E não tem um negócio que Jesus gosta, é estar na casa de quem gosta de ouvir, aprender e comer. Aleluia. Era um PGM que tinha lá em Betânia. Aí, Jesus passou lá, né, Ayla? Bota no 20 mais ou menos aí para nós. E os caras descobriram que ele estava lá e deu uma confusão no pequeno grupo, os caras discordando de Jesus, começaram a jogar pedra neles, aí eles fugiram. Saíram correndo e foram embora para Galiléia. Aí o Lázaro ficou doente, piorou muito, mandou alguém ir lá avisar. Aí avisaram: Jesus, as meninas pediram para o senhor voltar, que o Lázaro está muito ruim e tal. Tá bom, pode voltar lá e dizer que eu já estou voltando. Só que ele não volta. Aí o Lázaro piora, morre, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Porque tinha uma crendice judaica que até o 3º dia dá para ressuscitar. Depois do 4º dia, nem Deus ressuscita mais. Então, é por isso que ele chegou no 4º dia. Meu querido, Jesus não atrasa não. Ele faz tudo de propósito. Ele queria quebrar essa crendice e mostrar em Betânia que foi o Pai que enviou ele. Então ele está entrando no 4º dia, olha aí, ó. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu. Eu acho essa cena maravilhosa. São 2 irmãs, elas são crentes, discípulas de Jesus. Só que uma era mais tarja preta. E a outra era mais era de boa. Olha que maravilhoso isso. As 2 estão em casa, alguém grita: ó, Jesus vindo aí. A Marta pula a janela e sai correndo. A Maria vira e fala: oi, é o quê? E eu acho lindo, sabe o quê? Que Jesus ama as 2. E Jesus provavelmente usou muito as 2. Sabe por quê? Porque ele não quer mudar o nosso temperamento. Ele só se preocupa com o nosso caráter. Se você é acelerado, ele vai usar você aceleradão. Se você é de boa, slow motion, ele vai usar você assim também. Porque às vezes a gente tem esse equívoco de achar que personalidade revela espiritualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muito quietinho que não tem nada de santo, viu? Aliás, é o boi sonso que rebenta a cerca. Né? Conheço uma turma aí que, comportados, comedidos, equilibrados, e o veneno escorrendo aqui no canto da boca. Ai. É? E conheço uns doidos que negam o pecado, uns acelerados, que não quer saber de coisa errada. Então, irmão, não deixa sua percepção se confundir, não. Personalidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Deus amava as 2 são discípulos, uma é doida, a outra é devagar, e é isso mesmo. Cada um é de um jeito. E Jesus não quer mudar o nosso estilo, Ele quer mudar o nosso caráter, para que no caráter igual o dele, Ele possa usar a gente com as nossas características. Porque se a gente nasceu assim, foi Ele que criou, e isso tem um propósito. Aí a Marta sai correndo, e encontra Jesus lá, né, Ayla? Aí, ó, essa menina está ficando esperta, boa. Quase pronta para ir para São Paulo. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que se o senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Aí Jesus: você crê mesmo nisso? Creio. Então você vai ver a glória de Deus. Bora para o cemitério. Não, senhor, não adianta não, já está 4 dias, fedendo já muito.
vamos para o cemitério. Aí chega lá, é 39, né, Ayla? Aí Jesus chega lá no cemitério, eles cavavam uns buracos, ou aproveitavam as locas, uns buracos de barranco, de pedra, enfaixava a pessoa, jogava bastante perfume, tampava com a pedra. Aí Jesus chega lá e fala, tira a pedra. Aí o pessoal, não, ô Jesus, estou falando que ele é ruim de matemática? 4 dias, já passou, já está fedendo, não adianta mais. E ele tira a pedra. Mas a gente não tem mais nada, Jesus. Não adianta mais, acabou, ele está morto, hoje já é o 4º dia. E Jesus faz o quê? Tira a pedra aí, gente, por favor. Eu fico imaginando, será que Jesus não tinha poder para olhar para aquela pedra e ela rolar assim? Tinha ou não? A Luzinete falou, com certeza. A senhora é do Nordeste? E veio para cá. E está aqui até hoje. É assim que eu gosto, é muito nordestina mesmo. Comedora de jabá, de cuscuz. Um cheiro para a senhora, viu? A senhora é de onde lá? Arapiraca, terra boa, terra do Aloísio Chulapa, do Asa de Arapiraca. Lá é benção, eu estive lá há pouco tempo. Aí, conforme a dona Luzinete, os 2 boletos, né? Terrível. Jesus podia olhar para aquela pedra e ela sair. Aí eu costumo fazer umas perguntas para a Bíblia e fico esperando o Espírito Santo me mostrar alguma coisa. Hein? Aí a pergunta é, se ele podia tirar a pedra, por que ele não tirou? Ficou mandando o povo tirar. Tira vocês, tira vocês. Eu não sei se está certo, mas a resposta que eu recebi é a seguinte. Ele não faz o que nós podemos fazer. Tirar a pedra é o nosso papel. Fazer o milagre é o papel dele. Aí eu fico vendo um monte de gente orando com a vida de oração dentro da caixa, dizendo assim, Senhor, tira esse negócio da minha vida, Senhor, afasta esse pecado, Senhor, trata esse negócio aqui. E eu fico imaginando ele lá de cima olhando e falando, mas eu já não mandei você tirar? Já não mandei você parar? Já não mandei você se afastar? Sai dessa caixa, viva uma vida de oração fora da caixa. E em vez de pedir para eu tirar, tire você e eu vou fazer o milagre que você precisa. E o texto diz, tiraram então a pedra. E aqui vem um negócio que você nunca reparou. Quando tira a pedra, Jesus que está vendo Lázaro, já está vindo vivo lá de dentro. O povo ainda não viu, e Jesus vendo aquilo, ele olha para o céu e diz, Pai, muito obrigado por ter me ouvido. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim, para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Confira comigo no replay. Quando Jesus chegou em Betânia, a Marta correu e disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas se o senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Então bora para o cemitério que você vai ver a glória de Deus. Quando chega lá, Lázaro já está vivo. Jesus olha para o céu e diz, Pai, muito obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez no caminho? Orou. Qual foi a oração dele? Pai, ressuscita meu amigo. Uai, Jesus, você deu para ser egoísta agora? Morreu, enfermidade, morreu. E por que você não quer perder o amigo? Você está egoísta agora? Não, pai, não tem nada a ver comigo, não. Eu chorei, porque eu vou sentir falta dele, mas eu queria pedir para o Senhor ressuscitar ele. Mas para que, Jesus? Para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Aí o pai, se é para esse motivo, toma um amigo de volta. Sabe por que é que Deus não responde oração dentro da caixa? Porque oração dentro da caixa é aquela feita pensando em nós. Aí ela não sai da caixa. Mas orar fora da caixa é orar pedindo para que em Rio Verde
creiam que Deus o enviaste. Comece a orar assim, que você vai ver as coisas começar a acontecer diferente. Senhor, acontece esse negócio aqui, por quê? Para que o meu vizinho creia que tu enviaste Jesus para salvar ele. Senhor, faz esse negócio aqui no meu trabalho, por quê? Você quer ser promovido? Não, para que meus colegas de trabalho creiam que Jesus morreu para salvar eles. Comece a orar pedindo para que Deus revele sua glória e sua graça. Aí você vai ver que vale a pena orar. Mesmo quando a gente não tem mais nada, não podemos parar de orar, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Um filho que está morto, ele ressuscita. Um casamento que está morto, ele ressuscita. Um sonho, um ministério, uma família, não importa o que esteja morto, em oração ele pode ressuscitar, para que creiam que ele é Deus e pode todas as coisas. Não pare de orar. Cristão fora da caixa, ora sem parar. Mesmo quando ele tem pouco, ele ora crendo que Deus pode multiplicar. Mesmo quando ele tem quase nada, ele ora crendo que Deus pode fazer sobrar. E mesmo quando ele não tem mais nada, ele ora, porque Deus é poderoso para criar até aquilo que nunca existiu. Ele criou o universo pelo poder da sua palavra. Haja e ouve. Nada pode contra o poder da palavra de Deus. Amém. Eu já terminei. Queria orar e acabar, mas eu estou sem relógio. E eu não tenho noção de que hora que vocês têm que parar aqui. Como é que funciona aqui, Jefferson? Pastor Milton não está aqui, estou com muito medo. Oi? Cabe é 8h30? É, né, gente? Fala a verdade. É 8h30, acabou. Eu queria contar uma história. Eu não sei se eu vou conseguir contar rapidinho. E pelo que eu vi aqui, já acabou o meu tempo. Então nós vamos orar e vamos encerrar. Os meninos do louvor aí podem vir. E nós vamos orar. Vocês vão me arrumar problema. Tá transmitindo? Tá gravando? Tá transmitindo? Eu não estou sem culpa de nada, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar ser o mais breve possível, prometo. Era o meu primeiro ministério em Guarapari. Eu trabalhava com juventude, numa reunião de liderança, uma congregação. A proposta era de fechá-la. E aquilo me tocou de um jeito diferente, assim, eu não engoli aquilo. Eu falei, gente, mas vai fechar a congregação? Mas, Manu, não tem jeito, ninguém quer ir para lá. E o negócio está aberto lá há tantos anos, não dá fruto, não dá resultado, não dá nada. Vamos fechar. Eu falei, oh meu Deus. Aí eu falei, então eu vou para lá. Aí o pessoal, você é doido, rapaz? Não, então eu vou. Para não fechar, eu vou. Ó, não tem salário, não tem ajuda de custo, não tem gasolina, não tem nada, Manu. É esse molho de chave aqui, ó, e Deus abençoe. Eu falei, me dá a chave aqui, eu vou. E fui, irmão. Cheguei lá, primeiro culto. Era uma casa que um irmão muito generoso deu para a igreja e falou, ó, a igreja usa como bem entender. Casa pastoral, creche, projeto social, faz o que quiser. E aí, fizeram lá uma reforminha, ajeitaram a casa e começou lá então essa congregação. 3 famílias que moravam perto, começaram a congregar lá, a igreja enviou um seminarista, depois um líder, um pastor, mas não funcionava, e a ideia era, vamos fechar. Aí eu cheguei lá, tinha 6 pessoas, eram 3 banquinhos de ripa, assim, sabe aqueles bancos de ripa? Que foi de uma igreja que passou para outra, que mandou para a congregação. Aí a sala da casa era o templo. Só que tinha uma porta, o banheiro era bem aqui. Aí para cá tinha um quarto, para lá tinha outro, lá a cozinha e um quintalzinho lá atrás.
Aí entrei, 3 banquinhos de ripa, aí comecei a pregar, o púlpito era de madeira, e ele estava bem torto assim. E aí eu botei a Bíblia e falei, gente, esse negócio não vai cair. Aí, boa noite, irmãos. Aí, graça e paz. Aí eu, gente. Aí, novinho, recém-formado, iludido. Porque Jesus, parará, e um monte de página de esboço, e grego, e hebraico, e aleluia. Aí o povo, Aí eu, gente, não é possível. E eu, e tal, e o povo, Aí quando eu olhei assim, 8 pessoas, uma senhora, uns meninos mais velhos, uns meninos mais novos, entraram onde é a garagem da casa. E aí eu vi pela janela e depois pela porta, assim, da sala, eles passando. Aí, opa, boa noite, vamos entrar, pode entrar. Aí o último olhou na janela e fez assim, ó, aí não. Aí foram lá na cozinha, pegaram as cadeiras e botaram lá na garagem, sentaram e ficaram ouvindo. E eu, mas então, Jesus, não sei o quê, o pessoal aí de fora, vamos entrar, gente. E eles não queriam, e o pessoal daqui de dentro... Aí eu falei, quer saber? Ô irmão, vocês me dão licença um pouquinho? Fui lá para a porta. E eles ficaram lá. Aí eu na porta da sala para os 8 lá fora, repeti 3 vezes João 3,16. Bem falado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou você de tal maneira que deu Jesus. Porque Deus te amou. E quem quer Jesus fica de pé. Aí eles ficaram os 8 em pé. Aí eu, eita, eu não esperava aquilo. O que faz agora? Eu não cheguei nessa fase. Aí eu olhei lá para dentro, o povo dormindo. Aí eu, entra aqui comigo. Peguei na mão da senhora, os meninos pegaram na mão dela e entraram, um trenzinho assim, ó. Pensa no trenzinho da alegria. Aí eu fui lá na frente, botei eles assim, e falei, aí irmãos, que bênção, 8 vidas para Jesus. E eles... Amém. Eu, gente, esse povo está morto. Peguei os nomes, os telefones, cheguei em casa, o pastor me ligou, e aí, Manu, como é que foi lá? Falei, rapaz, do jeito que está aquele negócio lá, não tem como não, moço. É por isso que não converte ninguém, é por isso que... Por quê? O que você viu lá? Eu falei, rapaz, o púlpito está quase caindo. Os bancos de ripa. E tem umas, não sei como é que vocês chamam aqui, umas farpa, que espeta quando senta. Então tem uns lugarzinhos estratégicos, se você sentar fora, espeta. Aí, pastor, o púlpito quase caindo, mas atrás, assim, a caixa de som. Em cima da caixa de som, juro, uma caixa de marimbondo, daqueles vermelhão grande assim. A caixa de som fazia mais barulho que a caixa de marimbondo. Você falava, boa noite, irmãos, Jesus aqui nessa noite, glória a Deus, aleluia, vamos abrir a Bíblia, ver o que está falando de Jesus. Não entendia nada. Era melhor falar sem microfone. E o negócio... Aí os marimbondos de vez em quando saíam uns assim, davam uns rasantes, e o povo assim, ó. E eu pregando, às vezes morrendo de medo, o bicho vinha, sai os vermelhos grandes. Aí eu falei, pastorzão, como é que vai converter, pastor? Como é que vai crescer? A pessoa senta e espeta, levanta, um marimbondo pica, e a caixa de som, e o púlpito vai cair, pastor. Os meninos chegaram e ficaram lá fora. Aí depois que eu entendi porque que eles não queriam entrar, pastor, porque espetar e marimbondo, e não dá para entender nada lá dentro, é melhor ficar lá fora mesmo. Aí pastor, mano, mas tá ruim assim? Eu falei, não, para ficar ruim tem que melhorar muito. Ele, tá vendo como é que Deus te chamou? Ele já te deu a visão do que fazer. Eu falei, é, né?
Não, Deus tem um jeito de me ensinar os negócios que eu vou te falar. Não tem como não. Vai, Manu. Vai nessa tua força, meu filho. Pega essa chave. Faz o que você quiser. Então tá bom, pastor. Aí reuni o pessoal na terça-feira, 6 pessoas. Eu, minha esposa, meus meninos, 6 irmãos. Falei, então, gente, o pastor me deu carta branca e eu escrevi aqui um projeto para a gente desenvolver aqui nos próximos 5 anos. Nós vamos trabalhar, ó, aí dei uma cópia para cada um, nós vamos trabalhar assim, 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 assim e tal, e vamos fazer isso, fazer aquilo, tá, 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 tá. Quando chegou na metade, o irmão falou, ei, o pastor viu esse negócio aí? Falei, viu? E ele concordou com isso aí? Concordou, irmão, falou que eu estava à vontade. Então vamos embora. Pegou a esposa dele, um rapaz que era vizinho dele levantou e falou, então se for desse jeito aí eu estou fora. Levantou e foi embora. Aí eu fiquei assim, meu Deus, minha esposa, os meninos e 3 irmãos. Aí falei, meu Deus. Aí terminei, vamos orar, Deus está no controle. Cheguei em casa, liguei para o pastor, falei, pastorzão, não dá para mim não, pastor. Que é isso, rapaz? Deus te deu essa visão maravilhosa. Vai, está na bênção. Falei, rapaz, eu já perdi metade da igreja na primeira reunião, moço. Não tem como, manda outro para lá ou fecha mesmo, fecha. Agora até eu já estou querendo concordar que tem que fechar mesmo. Ele, não, mano, calma, meu filho. Quem foi que foi embora? Eu falei, não, foi o fulano com a mulher dele e o ciclano que é o vizinho. Aí do outro lado o pastor gritou, aleluia! Falei, que é isso, pastor? Estou falando que o povo foi embora, o senhor deu aleluia? Aí ele, meu filho, você está começando o ministério, né? Então, primeira lição para você, ó, nem toda perda é prejuízo. Às vezes é livramento. Falei, sério, pastor? Ele falou, sério, meu filho, vai nessa força, não desanima não. Falei, então vamos embora. Aí chamei os 3, falei, ó, você é líder do louvor, você é líder do diaconia e você é líder das crianças, pode ser? Você trabalha com as crianças, você serve aí no que precisar e você faz a música. Tá bom, pastor, mas nós vamos liderar quem? Eu falei, vamos liderar e os bancos aí, ó. Pela fé, imagina que está cheio e vamos embora. Mas era 3 bancos, 15 pessoas, já enchia. Aí, no outro domingo, daqueles 8, já vieram mais, veio uns 13. Aí lotou. Aí nós ficamos em pé e demos lugar para o pessoal furando e tal. Aí eu vi eles olhando assim, fazendo assim. Eu, glória a Deus, Deus está falando. Quando Ele fala, a gente vai sentindo assim umas coisas. Não, gente, aqui, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. O jeito que nós plantamos igreja, nós temos que repensar esse negócio. Meu Deus, gente. Olha, o Espírito Santo tem um trabalho danado com a gente, porque a gente não ajuda, não. Vê se pode uma igreja, uma sala improvisada, um negócio que espeta, um marimbondo que voa. Aí, beleza. O negócio foi acontecendo, os meninos voltando e vindo, e nós animados. Aí fui numa programação na igreja mãe, uma irmã me chamou e falou, ô Manu, estou sabendo que você está indo bem lá na congregação, diz que está juntando muito jovem lá, né? Eu falei, porque é só sendo jovem mesmo para frequentar. Aí ela falou, porque meu filho está desviado, e eu estou tão triste, cresceu aqui na igreja e tal, não sei o quê, ir para aqui para a igreja ele não volta mais. Você não podia ir atrás dele, ver se você consegue resgatar ele, leva ele lá para a congregação, cheio de jovens, o seu jeito assim diferente, pode ser que ele goste de lá. Falei, tá bom, deixa comigo. Onde é que ele fica? Ele fica o dia inteiro lá na praia surfando. Eu falei, ai meu Deus, então tá bom. Aí o que eu fiz? Comprei uma prancha de surf, e vai eu surfar. Oh meu Deus, o que a gente não faz pelo ministério, né? E aí fiz amizade com o menino, e vai para lá, e vem para cá, e surfa daqui, e surfa de lá, e blá, blá, blá. O menino foi num culto, e reconciliou, e deu a bateria dele de oferta, e deu a guitarra dele de oferta. Aí o louvor começou a crescer, e ele tocava, e o outro menino cantava, aí foi chegando umas meninas que já cantavam também, o negócio foi ficando animado. Aí ele tinha uma namorada, lá da beira da praia.
E aí um dia ele se abriu comigo que a namorada não gostava de igreja, não gostava de mim, não gostava de Jesus, de evangelho e tal, e que era um desafio, que ele tentava trazê-la para a igreja, mas não conseguia. E era. Um dia eu estou depois do almoço lá em casa, descansando, e toco o interfone. Fui atender, era ele. Ele, passei aqui só para dizer que eu estou indo lá agora na casa dela e eu vou terminar o namoro. Aí, primeira coisa que eu pensei, termina logo. Né? Menina ruim dessa, não gosta de mim, não quer saber de igreja. Eu pensei, entre o pensamento e sair pela boca, Jesus falou assim, então você não vai nem orar não? Aí mas Jesus nesse caso assim compensa? Aí eu falei, peraí que eu estou descendo aí. Desci lá e falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu estou indo lá na igreja agora, eu vou pegar o irmão eletricista e nós vamos lá instalar uns ventiladores, porque está chegando o verão aí e o pau vai quebrar. Vamos lá comigo. Você me ajuda a instalar os ventiladores lá, a gente conversa, ora, e aí depois eu te levo lá e você vê o que faz. Não, então tá bom, vamos lá. Aí entrou no carro, vamos lá. Aí nós paramos assim, aí o irmão, já vou. Aí estou lá esperando. Do lado da casa desse irmão tinha uma igreja. Eu quero deixar bem claro que eu respeito todas as denominações, religiões. Até quem não quer ter religião nenhuma eu respeito, é direito. E não tem nada, né, de desrespeitoso. Mas eu preciso contar a história. E aí eu era mais novo, né? Aí do lado dessa igreja tinha uma faixa esticada assim na rua. Aí a faixa era assim, campanha do jejum de Daniel. 7 sexta-feira, forte para quebrar qualquer maldição. Eu olhei aquela faixa, olhei para ele e tive uma ideia muito infeliz. Eu disse assim, aí o que sua namorada está precisando? Aí ele olhou a faixa. Por que você não vem aí, 7 sexta-feira? Para quebrar aquela maldição. Achei que estava fazendo uma piada. Ele fechou a cara, olhou para mim e falou, e você ainda é pastor, hein, velho? Aí eu, liguei o carro e bora, irmão, vamos, irmão. Aí o irmão entrou, nós fomos, botou o ventilador, voltou, parou, o irmão desceu, eu falei, obrigado, irmão, Deus abençoe, Deus te pague, porque é congregação. Aí olhei para a faixa, aí olhei para ele, olhei para a faixa, aí ele, Aí me deu um negócio assim, eu desliguei o carro. E falei, não, velho, agora, não, na moral, nós dois aqui, na moral agora, na moral, o botão do sério. Vamos fazer nós dois uma campanha de oração? Para de zoar, velho, eu não, estou falando sério agora. Eu e você, 7 sexta-feira, depois da casa dela ali na praia, tem aquele morro. Nós vamos subir lá no morro, nós vamos estender a mão para a casa dela, e nós vamos orar e pedir Jesus para converter ela. 7 sexta-feira, eu e você. Depois da última sexta-feira, você vai lá no centro, compra uma cesta mais cara na Cacau Show, pega um cartão, e escreve, vamos à igreja comigo amanhã? Se ela não for na igreja, aí você pode terminar. Aí ele, na moral? Eu falei, na moral, tô dentro, então bora. Nós fomos. Sexta-feira era o ensaio do louvor. Eu ia com ele, com mais um outro irmão, abria a congregação, orava com eles, saía para visitar, para evangelizar, rodar no bairro. Quando dava 9 horas, eu voltava, orava com eles, dava uma palavra, trancava a congregação e a gente ia embora. Só que como era sexta-feira, e tinha muito jovem adolescente, às vezes depois do ensaio a gente ia tomar um sorvete, um açaí, vamos dar um rolê lá na praia. Só que aí naquela sexta-feira era a primeira da oração. Beleza, fechando a porta, 3 meninos pularam dentro do carro. Uhul, vamos embora! Aí eu fechando o portão, que portão de congregação é difícil de fechar, não sei se você já tem essa experiência. Aí eu ali fechando, porque tem sempre um macete que empurra daqui, pega para cá e... Quem é de congregação sabe. Aí
Aí eu gritei com os meninos, não, hoje não vai rolar não, que eu tenho um compromisso. Aí fechei e fui. Falei, pode sair que eu tenho um compromisso. Aí eles, nós vamos na oração também. Aí eu, que oração? Oração da namorada. Eu falei, não era só nós dois? Ele, oração não quer demais, né? Eu falei, então bora. Aí no primeiro dia nós fomos em 7. Era um gol quadrado. 2 lá no porta-mala, 3 ali atrás e vamos embora. Aí cheguei lá e expliquei, vai funcionar assim. Nós vamos subir aqui, vamos orar. Não pode orar por mais nada, só pela conversão dela. Todo mundo ora. Nós vamos estender a mão para lá e vamos pedir para Jesus converter ela. Entendeu? Tá. Desce, agora para aqui na porta. Vamos tirar uma foto. Nós vamos tirar 7 fotos para mostrar para ela depois. Cadê o trabalho? Fomos embora. Segunda, sexta-feira, a mesma coisa. Ensaio do louvor, pererê, papapá, papapá. Fechando o portão, pulou uns 5 meninos dentro do carro. Veio 3 numa bicicleta, 4 em cima de um cavalo e um de skate. Uhul! Bora para a oração! A oração da namorada! Falei, gente, esses meninos é doido. Vamos embora então. Bem. Aí, segundo dia, 13. Vamos embora. Expliquei. Vamos orar, estica a mão. Tira a foto. Pum. Na última sexta-feira foi a igreja toda. Tudo bem, eram umas 50 pessoas, mas foi todo mundo. Aí nós fizemos uma roda grande, então vai ser logo um culto. Puxa aí um louvor, aí nós cantamos. Aí depois eu dei uma palavra de fé, de milagre, Deus faz mesmo. Agora nós vamos orar. Expliquei como é que era, dei a mão. Falei, vou começar aqui, vai rodando. E vai terminar aqui. Aí um adolescente, recém-batizado, Johnny, D-I-O-N-E, Johnny. Pensa no menino engraçado, filho de baiano, engraçado. Aí deu a mão, todo mundo orou, foi. Aí quando chegou nele, ele, Jesus, converte essa miséria. Eu não sei o que falaram para ele. Ele orou assim, nós rimos, descemos, tiramos a foto e fomos embora. No sábado ele fez como nós combinamos. Comprou a cesta, fez o cartão, levou lá. Domingo, estou lá na porta recebendo todo mundo, ansioso, na expectativa, será que ela vem, será que não vem? Aí daqui a pouco vem subindo ele na chinerai, e ela magrinha, eu não sabia se estava, ele virou para estacionar, eu vi que ela travava, eita, ela veio, eu lá na rua recebendo os irmãos, seja bem-vindo, e eu já de olho nela, ela vem, Jesus, é hoje. Aí vem o seminarista chegando, uma benção, menino, uma benção, hoje ele é subsecretário de segurança lá no Espírito Santo. Aí ele veio, e aí, pastorzão, beleza, meu filho, e de olho nela, ele, o senhor viu o e-mail? Eu, que e-mail, meu filho? Vi não, meu filho, entra lá. Aí está vindo ali, ai meu Deus. Aí ele, pastor, o e-mail do esboço do sermão. Que sermão, meu filho? Entra lá. Ele, o sermão que eu vou pregar hoje, pastor. Hoje é meu dia de pregar. 3º domingo. Aí eu falei, ai. Aí eu olhei para ela, olhei para ele. Aí Jesus falou, uai, é você que faz? Eu falei, não é eu que faço não, mas deu tanto trabalho, ué. 7 sexta-feira, o senhor não vai deixar eu pregar para pegar a menina hoje? É meu momento. Não, senhor, não é você que faz, não. Aí eu, tá bom, meu filho, você vai pregar? Então faz um favor para mim, prega o evangelho, tá? Prega o evangelho, faz aquele apelo. Meu filho, capricha o evangelho, tá bom? Só o evangelho. Ele, claro, pastorzão, deixa comigo. Aí ela veio, boa noite, seja bem-vinda, que bom que você veio. Aí ela, entrou. Aí eu olhei assim, miséria. Aí o culto começou, eu fiquei lá de trás com as mãos assim, Senhor, toca nela. Eu olhava só a nuca dela assim, é ela, Jesus, ela. Aí o louvor, aí o seminarista começou a pregar. Porque, como disse Karl Barth, Deus é o totalmente outro. Como disse William Barclay, como disse John Stott, e eu lá de trás assim, meu filho, cruz,
O evangelho só, meu filho, Jesus só. Para com esse negócio, meu filho. 32 páginas de esboço, meu filho, eu nervoso. Porque seminarista, você sabe como é que é, né? Você sabe a diferença? Seminarista para pastor? Eu sei que eu já fui dessa raça. O pastor, ele acha que sabe tudo. E o seminarista, ele tem certeza. Como disse o teólogo. Mas eu acho maravilhoso. Eu dei aula no seminário lá no Espírito Santo 12 anos. Agora eu estou só no doutorado e outras coisas. Aí, o menino, todo cheio de si, não, professor, pastor, por que o fulano? Por que Beltrano disse? Por que o senhor precisa? Bababá? Eu falei, é mesmo, meu filho, que bênção. Então quer dizer que você sabe, né? Você sabe tão, você é o sabitão, você vai resolver o problema da igreja. Então vai, miserável. Aí eu fico esperando 1 ano. É batata. Dá 1 ano eles voltam. Ô pastor, pelo amor de Deus, o senhor me ajuda, me dá uma mentoria? Ô pastor, por favor. Mas você não sabia tudo? Mas você não ia resolver todos os problemas da igreja? Todo castigo para um seminarista é pouco. Aí, ele terminou de pregar. Aí eu fui lá, peguei o microfone para dar uma bênção. Aí eu olhei ela assim. Aí de novo eu falei, ai meu Deus. Aí ô Senhor, só um pouquinho só. Ai Deus, não. Aí eu olhei para ela assim e falei, eu não acredito, gente. 7 sexta-feira, orando por essa menina. Essa menina está na minha frente, eu não posso fazer nada, Jesus, nada. Aí eu dei a bênção, corri lá para a porta. Aí ela veio saindo, que Deus abençoe, volte sempre, foi muito bom ter você aqui. E foi embora. Gente, mas pensa numa crise que eu fiquei. Eu não acredito, eu não dormi. E domingo para segunda, e eu andava na sala, ia lá na sacada, e meu Deus, eu não acredito, a menina estava lá dentro. Meu Deus, nós oramos, o que aconteceu de errado? Eu não acredito, nós segunda-feira e terça-feira, meu Deus, eu não acredito. Aí na quarta-feira ele me liga. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Ela me ligou aqui agora, dizendo que está sentindo um negócio ruim no peito, e que é ir na igreja hoje. Falei, opa! Ela perguntou se hoje era o dia do salmo, porque eu estava pregando, eu preguei 2 anos e meio, todos os salmos, então cada quarta-feira era um salmo, aquela quarta-feira seria o salmo 58, e ela ouviu na hora dos avisos, que teria, e a quarta-feira, porque eu percebi que todas as igrejas do bairro lá, nenhuma tinha culto quarta-feira. Então coloquei o nosso culto de semana na quarta, e a notícia foi espalhando, o culto foi ficando bom, os meninos no louvor, e cada quarta-feira um salmo, e cheio de curiosidade bíblica, e as outras igrejas começaram a vir para o culto de quarta-feira, e a igreja ficava mais cheia na quarta que no domingo. Igreja. A casa, que nós fizemos uma obra, porque tinha uma porta aqui, tinha um banheiro, lembra? Aí, às vezes, no meio da mensagem, alguém ia no banheiro e já descarga. Aí, às vezes, era outros barulhos, às vezes era um cheiro. Aí eu falei, gente, não tem como. Aí nós fizemos uma obrinha, fechamos a porta, expandimos a sala até o final do terreno, batemos uma laje, né? Aí botamos umas cadeirinhas de plástico, data show, papapá. Aí ficou uma igrejinha mesmo, bonitinha. Aí, falei, claro, meu filho, leva ela hoje então, ué. Ele, mas minha moto está estragada, eu não tenho como levar. Eu, se vira, velho. Bota na carcunda e leva. É hoje, eu já tinha preparado a mensagem. Aí eu abri a Bíblia e falei, não, eu vou fazer um outro negócio, que eu vou pregar para ela. Aí Jesus, então é você que faz, né? Aí eu, mas Jesus, não é possível. Mas com esse sermão que eu preparei, negócio de estudo bíblico, como é que eu vou ganhar a menina desse jeito? Ele falou, é eu que faço. Falei, então tá bom. Eu preguei exatamente o que eu preparei, mas eu preguei só para ela. Porque o salmista está dizendo, e você tem que ouvir, viu? Você veio aqui para ouvir isso, escute bem. Olha o que a Bíblia diz isso, isso e isso. Para quem? Para você. Gente, eu passei meia hora fazendo isso na cabeça dela. Para você, Deus está falando, olha o que Deus está falando com você. E ela assim, com o olho regalado. Quando eu falei o último versículo, amém, ela pulou lá no banco e ficou em pé. Aí todo mundo assustou, aí eu, o que você quer, minha filha? O que você quer?
Aí ela veio andando, aí eu desci, era só um degrauzinho assim, desci, ela veio, eu abracei, ela começou a chorar. Aí todo mundo com o olho arregalado, olhando um para o outro, olhando para mim. Meu Deus, aconteceu, ela converteu. Minha esposa é professora, estava aplicando prova, o celular em cima da mesa, começou a vibrar. Aí ela, gente, o que é isso aqui? Abriu um monte de mensagem, converteu, a miséria, converteu a miséria, converteu. E a menina chorando, o povo com o olho arregalado, sem entender. Aí ela foi acalmando, parou de chorar. Aí eu botei o microfone na boca dela e perguntei, o que é que você quer? Aí ela falou, eu quero aceitar Jesus. Ô gente, pensa numa alegria que inundou aquela igreja. E 60 pessoas pulando, gritando, se abraçando, porque todo mundo se envolveu no processo, porque todo mundo participou, porque a gente mesmo orando toda sexta-feira, a gente não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Aí eu quero te mostrar uma foto deles. Bota para eles verem aí, Ayla. Isso aí sou eu fazendo o casamento deles, ó. Na PIB de Guarapari, é o Diogo e a Daiane. E recentemente eu tive lá num compromisso e tive o privilégio de apresentar e depois até de ir no aniversário dele. Bota aí para eles verem, Ayla. O Noah. Olha lá, gente. Olha lá, ó. É o quê? A miséria. Aí, ó. Com esse sorriso lindo, você nem imagina, né? Ô, gente, não para de orar, não. Uma vida de oração fora da caixa é uma vida que gera esse tipo de história. E eu poderia virar a noite aqui com você contando várias outras. Só para provar para você, mesmo quando a gente não presta, através da oração, quando tem pouco, Deus multiplica, quando tem quase nada, Ele faz sobrar, e quando não tem nada, Ele ressuscita. Se você está aqui nessa noite, e não sabe por que sua vida está desse jeito, a resposta é porque você precisa desenvolver um relacionamento mais íntimo com Jesus através da oração. Você que ainda não fez nessa noite, tome sua decisão ao lado de Cristo, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha uma vida de oração com Ele, você vai ver que tudo vai mudar e melhorar. Se você está aqui e é crente, membro de igreja, talvez é até líder, mas a sua vida de oração está presa dentro de uma caixa pequena e sufocada. Nessa noite, você tome a decisão de sair da caixa e ter uma vida de oração saudável que vai gerar milagres para contar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos. Queremos obedecer essa ordem do Novo Testamento, que manda a gente não parar de orar. Assim como Spurgeon, mesmo com a sua saúde debilitada, foi um homem de oração. Muito conhecido pelas pregações no púlpito, mas só o Senhor sabe as muitas horas que Ele passou contigo no secreto. Assim como Jesus, que tinha pouco recurso e orou, e aquele pão alimentou a multidão. Assim como Elias, que tinha uma pequena nuvem, mas de joelhos em oração em cima do Monte Carmelo, pôde ver a tua poderosa mão
chovendo abundantemente sobre Israel. Assim como Marta e Maria, que achavam que já estava tudo acabado, que não tinha mais o que fazer, através da oração, elas viram o milagre do seu irmão ressurreto. Que o Senhor coloque em nosso coração, que o Senhor coloque dentro da nossa alma e na nossa mente, essa verdade de que não tem como ser crente sem uma vida de oração relevante, fora da caixa, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.